Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou criador de setup de VAP, a estratégia que tem 75% de taxa de acerto e um risco retorno de pelo menos 1 para 1. Isso significa que a cada 4 trades que você copiar aqui nesse canal, em 3 deles você vai ganhar dinheiro. E agora vamos para o gráfico, começando como sempre para o S&P 500, que impacta diretamente no mercado cripto devido à forte correlação que o ativo tem. Caso você tenha assistido o vídeo de ontem, você sabe que eu comentei aqui que esse movimento de alta era um pullback para o preço continuar a cair. E que apesar da correlação na última semana não estar muito forte, ela poderia voltar a qualquer momento. Será que ela voltou hoje? Vamos observar como é que foi o movimento do S&P 500. Hoje o preço vinha subindo, caiu bastante durante a tarde, depois do almoço, ali na hora do almoço mais ou menos. Fim da tarde recuou e agora está em queda novamente. Olhando para o preço do Bitcoin, a gente viu um Bitcoin bem mais consolidado, mas a gente pode perceber bastante semelhanças nos movimentos, principalmente a queda aqui depois do almoço e o retorno, né, a reversão ali no final da tarde. Me parece que a correlação está voltando. E caso você tenha assistido o vídeo de ontem no Bitcoin, a gente comentou sobre essa DVAP no gráfico diário. Aliás, uma DVAP que aconteceu lá no gráfico de 1 hora, aqui em cima, depois evoluiu para um gráfico de 4 horas, também lá em cima, e depois para o gráfico diário. Se é a primeira vez que você está aqui no canal e não faz a menor ideia do que seja uma DVAP, eu vou explicar rapidamente para você. A gente pega primeiro o último fundo e o último topo antes do preço reverter, ou seja, esse era o movimento inicial de queda e aí o preço reverteu para alta. Então a gente pega o último fundo e o último topo antes do preço reverter, coloca uma projeção de Fibonacci e vê que o preço foi lá para o segundo alvo de Fibonacci, né? O alvo de 100%. De 61,8%, perdão. Chegando lá, o preço fez um topo mais alto que o anterior, enquanto o índice de força relativa, fez um topo mais baixo que o anterior. Tivemos um volume acima da média e um padrão de reversão, um engolfo, ou seja, divergência no IFR com volume, alvo de FIBO e padrão de reversão de VAP operacional de reversão, que eu comentei no começo do vídeo, que tem 75% de taxa de acerto, um risco retorno de pelo menos 1 para 1. Cada 4 vezes que você ver e entrar nessa de VAP, em 3 delas você vai ganhar dinheiro. Bom, eu entrei lá no gráfico de 1 hora ontem, mostrei aqui a operação para você. Depois ela evoluiu para uma DVAP no gráfico de 4 horas e depois evoluiu para uma DVAP no gráfico de 1 dia. E a gente traçou alvos para essa DVAP ontem, né? Olha que interessante. A gente pegou a máxima e a mínima desse candle aqui e jogou o nosso primeiro alvo lá em 63,900 mais ou menos. Eu deixei meu alarme aqui ontem em 64 ponto. Ali era um alvo. Porém, entretanto, todavia, eu saí desse trade hoje. Por que eu saí desse trade hoje? Porque eu não entrei aqui embaixo, né? Eu entrei lá em cima, eu entrei lá no gráfico de 1 hora. E olha o que está acontecendo aqui no gráfico de 1 hora nesse exato momento. Eu acabei de sair desse trade, tá? Antes de entrar aqui em live com vocês, eu realizei lucro nesse trade. 175% de lucro. Por quê? Porque aqui no gráfico de 1 hora nós estamos próximos de configurar uma DVAP de compra. O que significa que o preço ele pode voltar a subir, nem que seja num período curto, né? Por exemplo, amanhã ou nos próximos 2 dias, para aí sim voltar a cair. Então tem a chance de reentrar nesse trade em uma zona de preço melhor. Vamos lá. Gráfico de 1 hora agora. Lembra, né, do movimento? Preço subindo, reverteu. Eu pego o último topo e o último fundo antes do preço reverter. Dá uma olhada, estamos num alvo de FIBO. Segundo alvo de FIBO, um dos mais fortes, o ADA de VAP. Aqui nesse alvo de FIBO deixamos divergência, ou o preço fazendo fundos mais baixos, enquanto o índice de força relativa faz fundos mais altos. Ou seja, divergência no IFR. Volume acima da média. Olha o volume acima da média aqui nesse alvo. Volume e um padrão de reversão, um martelo. Então aqui está configurando uma DVAP de compra nesse momento. E é por isso que eu saí do meu short. Essa DVAP pode entregar altas novamente nas próximas horas. Porém, ela ainda não foi ativada, tá?
Por que ela ainda não foi ativada? Para ativar uma DVAP, a gente precisa do rompimento, no caso uma DVAP de compra, rompimento da máxima do candle anterior. Então, quando o preço chegar aqui em 66.250, mais ou menos, aqui ativaria essa compra dessa DVAP. E o stop não precisa colocar bem abaixo aqui, tá? Pode dar um espacinho para evitar violinadas. Então, o stop seria mais ou menos aqui. E a gente teria alvos para alta. Lembrando que essa DVAP ainda não foi acionada porque não rompeu a máxima do candle anterior. Então, caso esse candle aqui, ó, nos próximos 36 minutos, ou até o próximo candle, que vai estar configurado entre as 7 e as 8 horas da noite do dia de hoje, 30 de julho, romperem a máxima aqui em 66.240, 250 mais ou menos, aí sim a gente pode entregar uma alta nas próximas horas, tá? Pode ser até que eu entre comprado aqui. Eu já saí e eu entre comprado. Sair da venda, no caso, né? Então, isso que eu tô de olho aqui nos criptoativos nas próximas horas. Não é só o Bitcoin que está deixando essa DVAP, muitos outros ativos também. Da Ethereum aqui não foi, mas da Cardano aqui também foi uma DVAP. Perceba que aqui também não acionou. Deixa eu entrar aqui no contrato futuro da Cardano, que é melhor de observar. O spot não tem tanta liquidez assim, ó. Aqui, ó, olha que interessante. Vou tirar essa fibra aqui, ela é antiga. Aqui, ó. Ainda não rompeu a máxima desse candle, tá? Se romper, aqui ativa uma entrada na Cardano também. Deixa eu ver se tem algum outro link também. Não. Nier, deixa eu ver se tá com divergência. Mais ou menos. Nier não tá tão bonita. Mas Cardano e Bitcoin. A SP também tá bem bonita. Divergência claríssima aqui na SP. Já tinha deixado uma DVAP aqui atrás, né? Que bateu os seus alvos, olha que interessante, mínima e máxima, foi lá pro segundo alvo, ou seja, segundo alvo o risco retorno 1 para 1, tá? Que eu falo no começo do vídeo, é o alvo de 100%, ou seja, você entrar aqui em cima, colocar um stop abaixo desse candle e a saída lá no segundo alvo, você tem o seu lucro e seu prejuízo vai ser a mesma coisa, o mesmo tamanho, é isso que é um risco retorno de 1 para 1. A SP também deixou aqui agora uma nova DVAP, mas a entrada somente acima desse candle. Ou seja, não configurou a entrada em nenhum ainda, tá? Pode ser que configure nas próximas horas. Mas, para proteger essa operação, como eu já estava com um lucro bem legal, eu já realizei. Lembrando que eu estou shortado desde lá de cima. Eu shortei 40 vezes alavancado, deu 175% de lucro. Ou seja, um risco retorno de 1,75 para 1, quase 2 para 1. Então foi bem legal esse trade. E pode ser que eu entre comprado aqui no rompimento dessa máxima, tá? Então o meu viés ainda é baixista no médio prazo, principalmente aqui no gráfico diário, porque ele ainda não atingiu o seu primeiro alvo, mas nas próximas horas a gente pode ter uma alta. Por que meu viés ainda é baixista? Porque o sentimento do mercado ainda está bastante baixista, tá? Fall rate positivo, que impacta diretamente os longs, a gente vê o Open Interest caindo, ou seja, caindo e fazendo uma bandeira de baixa aqui, né? Ponto importante, ó. Bem legal fazer análise no Open Interest também. A gente teve uma bandeira de baixa rompida. Então a gente tem o Open Interest caindo e formando padrões de continuação de queda, apesar de estar próximo de um suporte aqui, que mostra que contratos futuros estão sendo fechados. E os contratos futuros que restam, a grande maioria está no long, 1,76 long short ratio, significa que se tem mais investidores apostando no long, isso acaba virando liquidez para o preço continuar caindo. CVD também caindo bastante, que mostra uma pressão vendedora forte, e o Fear and Greed ainda em regiões bastante altas, que mostra o otimismo, e é por isso que o long short ratio também está alto. Lembra que eu comentei que o long short ratio alto gera liquidez para o preço continuar caindo? É essa liquidez aqui, uma liquidez que começa ali em 65.500 mais ou menos, e vai até os 62.800. Vamos olhar isso aqui no gráfico? 65.500. 65.500, aqui mais ou menos abaixo do martelo, tá? Seria basicamente o stop desse martelo. Abaixo desse martelo tem uma liquidez bem legal que vai até aquele alvo que a gente traçou ontem, tá? Que fica ali em 63.800. Então, caso o preço perca a mínima desse martelo aqui, aí provavelmente a gente vai lá para baixo, tá bom? Mas eu não quero pagar para ver isso daí, eu não vou continuar minha operação short só para pagar para ver esse movimento final, sendo que eu já tô com um lucro bem legal, bem interessante, ok? Para cima a gente também tem uma liquidez bacana, vamos voltar lá para liquidez, uma faixa de liquidez que começa ali em 66.300 e vai até os 70 mil dólares, mais de 2 bi de liquidez, ou seja,
Caso essa DVAP de compra aqui se configure, caso a gente rompa a máxima desse candle, também tem espaço para subir bastante, então pode ser uma operação de compra bem legal, ok? Então fiquem de olho nisso, nesse momento aqui no mercado cripto. Bom, o que eu tinha para passar para vocês é isso, e meu convite é, caso você queira aprender a fazer trade de verdade, operar como profissional, com o melhor risco-retorno que você pode ter, é só se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos aqui dia após dia. E caso você ainda não seja cadastrado na Bitkit, corretora que eu utilizo para fazer meus trades, tem um link aqui embaixo para abertura de conta. Não esqueça de curtir esse vídeo, isso ajuda bastante, deixa um comentário, me fala se você está gostando desse formato de vídeo um pouco mais rápido. Quero fugir um pouco daquela galera que faz vídeo de meia hora, 40 minutos, uma hora. Quero trazer um conteúdo mais rápido aqui para você, dia após dia, para que você consiga fazer umas operações bem legais, pegar umas DVAPs aí junto comigo. Novamente, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Até a próxima. Valeu!